Sã Doutrina, com o pastor Aldemir Araújo. Que bom que você está conosco para assistir nossas palestras. Você é muito bem-vindo. E o tema de hoje é o poder da palavra, baseado em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na palestra de hoje, nós vamos analisar 3 fundamentos dos muitos existentes neste versículo. E os 3 fundamentos são: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz e a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer instrumento cortante. Quando diz que a palavra é viva, se deve basicamente por 2 motivos. Porque ela é o único escrito em que o seu autor está sempre presente. E o segundo aspecto é que o seu autor não é ser humano, o seu autor é o próprio Deus. E uma prova disto é que as leis humanas, vez por outras, passam por alterações, emendas e até revogações. Mas a palavra de Deus nunca precisou sequer de uma alteração, por menor que seja. E apesar de nós termos ela hoje exteriorizada em caracteres, ora fisicamente no papel e ora nas formas digitais, originalmente ela foi dada pelo próprio Deus, ora pela sua voz, ora por inspirações e ora por revelações. Mas em todas essas formas, Deus é o seu autor. E apesar de existir pessoas que falem contrário à palavra de Deus, como a teoria da inspiração parcial, que afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo deu testemunho de que a Bíblia é a palavra de Deus nas inspirações dadas a Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que a pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Espírito Santo também, usando o apóstolo Pedro, nesse mesmo sentido, disse o seguinte: porque a palavra de Deus nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, todo o conjunto de informações contidas na Bíblia Sagrada formam a boca de Deus falando com a humanidade. Outros aspectos de resistência da palavra de Deus são percebidos nas mudanças linguísticas e nas inúmeras traduções que a Bíblia já sofreu ao longo da sua existência, dado às ações humanas. Tudo isso colocou em dúvida a veracidade da palavra de Deus. Mas os achados das cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto, em 1947, em que foi encontrado mais de 1000 cópias da Bíblia Sagrada datada do século II, mostrou a perfeita harmonia entre aqueles achados e a Bíblia que temos nas nossas mãos. Mas a Bíblia também resistiu os inimigos que se levantaram contra a palavra do Senhor. E nós podemos aqui analisar o
rei Jeoaquim de Israel, em que mandou queimar o livro do profeta Jeremias para cessar a voz do profeta. Mas depois Deus deu a ele novamente uma outra cópia do mesmo livro, ainda com maior riqueza de detalhes. Outro rei que também se levantou contra a palavra de Deus foi o general de Alexandre o Grande, que sucedeu ele na região da Síria. Ele mandou queimar toda a lei judaica para que os judeus tirassem da sua lembrança, da sua memória, o Deus deles, e que eles se tornassem seguidores da religião grega. Mas hoje a gente sabe que essa atitude insana de Antíoco Epifânio não conseguiu impedir o avanço da palavra de Deus. Além disso também, a palavra de Deus resistiu vitoriosamente à teoria da evolução, porque de acordo com a palavra de Deus, Deus criou todos os seres, inclusive os humanos, conforme a sua espécie e gênero. Mas essa teoria diz que os seres criados não nasceram como eles são. Eles passaram por um processo de evolução, mudando de espécie para outras espécies, até chegar no que nós somos hoje. Nessa teoria, a espécie anterior a que nós éramos era dos primatas, nós éramos macacos, mas nesse aspecto também a Bíblia reina soberanamente, porque essa teoria não conseguiu vencer nem ela mesma, porque de acordo com a ciência, para que um invento, ou um pensamento, ou uma ideologia, ou um objeto, ou uma coisa se torne verdade, ela passa por um processo de avaliação que começa numa hipótese, depois uma teoria, depois uma tese, e passando por um experimento, e comprovadamente tem um resultado verdadeiro, ela se torna uma verdade, reconhecidamente pela ciência. Mas a teoria da evolução nunca saiu do campo da teoria. E além disso, a teoria da evolução nunca conseguiu mostrar um único fóssil que mostrasse que algum ser criado mudasse de uma espécie para outra. Mas por outro lado, a genética mostra que os genes de todos os seres criados, ao longo da sua existência, nunca sofreram nenhuma variação considerável ao ponto de mudar de uma espécie para outra. Então, também nesse aspecto, a Bíblia reina soberanamente sobre a teoria da evolução. O segundo fundamento que vamos abordar nesta palestra é que a palavra de Deus é eficaz. E por eficácia se sabe que a palavra de Deus é autossuficiente e é o único manual de regras do reino de Deus que o cristão deve adotar como regra de fé, pois nela estão presentes todas as perguntas e respostas para todas as necessidades e indagações da vida. Ela não necessita de nenhum complemento para alcançar seus objetivos. Qualquer pessoa ou religião que apresentar uma outra fonte de ensino, que falar a mais ou a menos ou a contrário à palavra de Deus, como o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, disse: ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse um outro evangelho além desse que já vos está anunciado, seja amaldiçoado. E em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 19, o Espírito Santo, falando através das revelações, disse: qualquer que tirar ou acrescentar alguma palavra a este livro, Deus tirará desta pessoa a possibilidade e a oportunidade de entrar no reino de Deus. E em terceiro lugar, além da palavra de Deus ser viva e ser eficaz, ela tem um poder extraordinário de penetração.
ela consegue penetrar no material e no imaterial. Ela penetra nas juntas e medulas, mas ela também penetra na divisão da alma e do espírito e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. O profeta Jeremias, escrevendo em um dos seus textos, registrado no capítulo 23 e versículo 29, que diz que a palavra de Deus é fogo e é martelo. A Bíblia Sagrada teve o privilégio de ser o primeiro livro a ser impresso e também é o livro mais vendido e o livro mais lido em todo o mundo. E ainda nesse tema, analisando mais um aspecto, a palavra de Deus também resistiu à ação humana no momento do fechamento da palavra de Deus. Porque quando a Bíblia foi fechada com a totalidade de livros, que é conhecida como cânon bíblico, ela sofreu interferência e conflito de muitos pensadores e muitos doutrinadores. E houve uma religião que estava em franco processo de paganização. E ela havia criado diversos dogmas como reza aos mortos, batismo de crianças, o purgatório, e era a religião que tinha acesso e que estava em poder da palavra de Deus. Mas por mais que ela resistiu à fidelidade e à inspiração do Espírito Santo, ela não conseguiu colocar nenhum dos seus dogmas inserido no contexto das Sagradas Escrituras. E no final da Idade Média, apesar dessa mesma religião proibir a leitura da palavra de Deus, John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, Martinho Lutero, de posse da tecnologia da invenção da imprensa, colocaram a Bíblia Sagrada em toda a Europa e daí para todo o mundo. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada, dado essa ação poderosa dela ser viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E então, caminhando para a conclusão dessa palestra, nós queremos ainda analisar a importância da palavra de Deus. E nesse aspecto, podemos dizer que a palavra de Deus é alimento. Assim como o ser humano precisa alimentar o seu corpo físico, ele precisa alimentar o seu espírito para que ele tenha comunhão com Deus e possa viver em harmonia com Deus. Então, no enfrentamento que Cristo teve contra Satanás, em que ele mandou que Cristo transformasse as pedras em pães para saciar sua fome, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O profeta Jeremias, escrevendo sobre esse tema, ele disse assim: achando as tuas palavras, logo eu as comi, e ela foi gozo e alegria para o meu coração. O salmista também, escrevendo em um de seus salmos, ele disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Outro salmista também, escrevendo, disse: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O Senhor Jesus Cristo também, em um de seus sermões, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque vós encontrais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então todo esse conjunto de valores existentes na palavra de Deus, quando desprezado pelas pessoas, faz com que elas cada dia mais se distanciem de Deus e fiquem à margem de uma vida doentia e oprimida. E ainda neste assunto, outro aspecto em que mostra a resistência da palavra de Deus é que ela resiste tanto o pecado como a Satanás. O salmista, escrevendo em um dos seus salmos, ele
perguntou para si mesmo, dizendo assim: como purificará a pessoa o seu caminho? E ao que ele respondeu: observando conforme a palavra de Deus. Depois ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E um outro salmista também disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ela também é arma contra Satanás, na medida em que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, quando falou sobre a armadura do cristão para lutar contra Satanás e sua estrutura malévola, ele disse: tomai a espada do Espírito como arma de contra-atacar o nosso adversário. Portanto, aquilo que o reverendo Ed René disse nas redes sociais, de que a Bíblia está ultrapassada porque ela tem uma mensagem machista, isso se deve porque nós estamos vivendo um momento, como diz o Espírito Santo, através de Paulo, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então o que ele disse se deve por uma mente decaída e que se apostatou da fé e dos ensinamentos genuínos da palavra de Deus. E além de todos os aspectos que já analisamos, existe um outro aspecto tão importante como todos esses que nós já falamos. Quando diz que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, isso também deve ser analisado, que no fim dos tempos, Deus vai estabelecer um tribunal para julgar toda a humanidade, e as regras pelas quais Deus vai julgar a humanidade, o manual é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Portanto, ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará todos que abraçá-la e condenará todos aqueles que rejeitarem os seus sagrados ensinamentos. Então, como diz em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, que é a palavra de Deus, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, confrontados com a obra de cada um. Então olha a seriedade que existe em desprezar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, em um dos seus sermões seletos, ele falou muito claramente sobre esse aspecto, quando ele disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar as pessoas nos últimos dias. Então, não foi por acaso que Rui Barbosa, um dos mais brilhantes senadores de nossa nação, falou sobre a Bíblia Sagrada. Ele disse assim, que quando ele via a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, embaixo de todos os livros da sua biblioteca, ele a via como a viga de sustentação de toda a escrita. Quando a Bíblia era colocada no meio dos livros, ele via a Bíblia Sagrada como o núcleo e o coração da sua vida e de toda a escrita. E quando ele via a Bíblia por cima de todos os livros, ele via a Bíblia como cabeça e como autoridade que rege todas as decisões da vida. Também nesse sentido, quando Gutenberg estava se alegrando por ter criado a imprensa, diz que subitamente Satanás sentou sobre o seu equipamento e disse para Gutenberg: você está feliz com essa criação? Muito mais feliz estou eu, porque eu vou encher o mundo com violência, com informações distorcidas e com pornografia. Então conta-se que Gutenberg pegou um instrumento para destruir a máquina, mas quando ele foi destruir,
Deus apareceu a ele e disse: não destrua a máquina, porque apesar de Satanás usar a invenção para as coisas erradas, eu vou encher o mundo com a minha palavra, vou colocar a minha palavra na mão e no coração de toda a humanidade. Portanto, a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ninguém pode resistir o poder e a autoridade existente na palavra de Deus. E para concluir, possamos dar a você que está nos assistindo o seguinte conselho em relação à palavra de Deus: leia para ser sábio, creia nela para estar seguro. Ela contém luz para dirigi-lo e alimento para sustentá-lo. Ela é o mapa do viajante, a bússola do piloto. Ela é a espada do soldado e o guia do cristão. Deus é seu autor, Jesus Cristo seu tema central e o Espírito Santo sua inspiração. Seus ensinamentos são santos e seus preceitos são justos. Suas narrativas verdadeiras e suas decisões irrevogáveis. Ela deve preencher a mente, governar o coração e guiar os pés. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. E assim vamos finalizar orando ao Senhor. Nosso bondoso Deus, nós te adoramos e te agradecemos por ter nos dado as Sagradas Escrituras como manual e guia do cristão na caminhada para o reino dos céus, pois ela contém resposta e solução para todas as indagações e necessidades do ser humano. Que possamos ter a sabedoria e a inteligência de nos alimentarmos diariamente com a sua palavra, pois fazendo assim nós manteremos a nossa intimidade com Deus, com o alimento espiritual e com a comunhão com Deus. E para finalizar, eu creio que você foi abençoado com a exposição da palavra de Deus. Então não fique só você com essa bênção. Compartilhe para que outras pessoas também venham ser alcançadas com a genuína palavra de Deus e de alguma forma o nosso canal ser fortalecido e mais conhecido. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.